Tito, capítulo 3, nós leremos do verso 1 ao verso 7. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, te louvamos pela porção da Tua Palavra. Ó Deus, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que conduz o Teu povo. O Senhor não nos deixa, ó Pai, desamparados. O Senhor nos mostra o caminho. O Senhor nos dá, Senhor, certezas de uma vida santa perante o Senhor. Ó Pai, o Senhor tem feito todas essas coisas por mérito próprio, não por mérito nosso, mas porque o Senhor decidiu assim fazer. O Senhor decidiu em todas essas coisas manifestar o Teu nome ao mundo, através dos Teus eleitos. Ó Pai, que sejamos sempre luz da terra. Ó Deus, que possamos sempre, Pai, dar o sabor a esse mundo. Ó Deus, porque para isso o Senhor nos chamou, para fazermos a diferença, não para sermos como eles, mas para sermos, Senhor, ó Deus, resistência a eles, mostrarmos um caminho mais excelente ao mundo. Ó Pai, que a nossa luz, Senhor, possa brilhar, ó Deus, aos homens maus, ó Deus, onde as trevas imperam. Ó Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá o passo a passo, o manual, a Tua Palavra, o Senhor tem preservado. Ó Deus, por isso, Pai, nos ajuda, nos faz compreender, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, que o Senhor, Pai, possa iluminar a nossa mente, que o Senhor possa, Senhor, cuidar do Teu povo através das Sagradas Escrituras, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, finalizamos Tito 2 e entramos em Tito 3. Nós vamos começar agora a entender outro aspecto que Paulo deixa para que seja tratado nas igrejas da ilha em Creta. O tema das pregações, da sequência de pregações que iremos ter nesse capítulo 3, agora no primeiro instante, será ajustando os relacionamentos. Nós vamos ver que Cristo morre por seu povo. Ele entrega uma vida ao seu povo, não deixa o seu povo desamparado, nunca. E Ele dá um proceder ao seu povo. E esse proceder, Ele vai dizer e vai ser o oposto daquele proceder que tínhamos antes do nosso novo nascimento. Então, todas aquelas partes da nossa vida que estavam desajustadas, o Senhor ajusta por sua palavra.
E isso é muito interessante. Nós vamos ver que até naquele tempo, na pregação apostólica, nós vemos que a tônica não só se dava no evangelho que entregava o que de um Cristo que morria para trazer a vida eterna para aquele povo e deixava aquele povo desamparado do procedimento que deveriam ser executados aqui na terra. Esses relacionamentos, eles deveriam ser reajustados. Nós nascemos em pecado, né? Como o salmista disse, em pecado nossa mãe nos concebeu. Então nós vemos que desde a eternidade nós temos muita dificuldade em entendermos acerca dos relacionamentos com os homens. Desde criança nós começamos a ter essa percepção, sabe? Nós temos que escutar muito não. Como eu sou cercado de crianças na minha casa, eu consigo observar e consigo perceber, e vocês também são convidados a fazerem isso, de como deve se haver uma instrução superior para poder ajustar os relacionamentos desde pequeninos. Você pega a experiência, deixa as crianças dentro de um único cômodo e você vê que não demora 10 minutos para a encrenca, para a desordem estar instaurada. Uma criança pega um brinquedo, mesmo possuindo 100 brinquedos naquele cômodo, mas a criança que pega o primeiro brinquedo, ela passa a ser alvo agora de ódio pelas crianças que não conseguiram pegar primeiro aquele brinquedo. Então começam os relacionamentos se desajustarem daí por causa do pecado, por causa do egoísmo. Então começa-se o caos sendo instaurado e começa a ser perceptível dentro das crianças, ali no meio das crianças. E o que é que se precisa? Precisa de alguém que supervisione, alguém que diga para o fulaninho: olha, rapaz, tome esse outro brinquedo, brinquem junto, esse aqui completa esse. Porque se assim não for, o caos está estabelecido. E por que elas não precisam ser instigadas a isso? Porque isso já nasce com elas. Os seres humanos já nascem com defeito de fabricação por causa do pecado. Eles já nascem com os relacionamentos desajustados. Eles não conseguem se relacionar de forma eficaz com o seu próximo. E nós vamos ver que Cristo vai dizer: os teus relacionamentos eu controlo, porque você não sabe se relacionar. E Deus não é aquele que pega os nossos relacionamentos e diz assim: olha, você deve ser isso, e nos entrega a nossa própria sorte. Ele dá instrução para o seu povo. Nós temos visto que a carta de Paulo a Tito, ela vai relacionar uma maneira esplêndida, a profunda conexão que existe entre teologia e vida, doutrina e dever. Nós vamos entender, se prestarmos a devida atenção, que no primeiro capítulo nós vamos ter estabelecido parâmetros para entendermos o nosso dever em relação à igreja. No segundo capítulo nós vamos ver qual é o nosso dever em relação às relações diárias do dia a dia com nossa família. É uma coisa mais íntima. E agora no capítulo 3 nós vamos ver que Paulo vai nos dar o proceder em relação ao mundo. Como devemos proceder em relação ao mundo?
Como deve ser o nosso comportamento em relação aos pagãos, aos não crentes? Como deve ser o nosso relacionamento com os governantes? Porque, aliás, nós temos que entender que aqui, quando Paulo está falando da ilha de Creta, precisamos compreender e entender que a ilha de Creta não era formada por todos crentes. Não eram todos crentes na ilha de Creta. Então, havia de ter uma instrução acerca do relacionamento. Não eram todos os vizinhos, todos cristãos. Existia um vizinho não cristão, e existia um governo que muitas vezes estava procedendo de forma correta e não estava sendo obedecido. Então Paulo vai fazer com que nós nos voltemos para atentarmos acerca do nosso testemunho para com os de fora, para com as relações exteriores. Ok? Então nós vamos ter isso em mente. Paulo, agora no capítulo 3, ele vai falar e ele vai nos chamar a ajustarmos os nossos relacionamentos em três aspectos. No aspecto quanto à autoridade, no aspecto com o próximo, que são os pagãos, os não crentes, e com Deus. Porque isso tudo vai depender de como nós tratamos Deus, como compreendemos Deus. Esses dois tópicos primeiros vão se destrinchar. Nós vamos hoje ficar no primeiro versículo e vamos tratar da nossa relação, de como Deus quer que nos relacionemos com as autoridades, os governantes. E vamos ver que Deus tem instrução a esse respeito para nos dar. Paulo, ele vai nos chamar a entendermos que a vida piedosa, a vida digna de ser vivida, a vida de um amor, uma compaixão, uma paciência, vai ter que ser analisada ao próprio passo de entendermos quem nós éramos e o que eles são. Porque eu devo tratar o ímpio com amor, porque é o nosso próximo. Porque eu devo ter paciência com o ímpio, porque eu não devo chegar e sair matando todos os ímpios. E o apóstolo Paulo, ele vai usar algo que é surpreendente. O apóstolo Paulo, escrevendo as coisas soprada pelo próprio Deus, ele vai dizer o seguinte: olha, por que você vai ter que ter paciência e vai ter que executar e observar todas essas coisas que a gente vai estudar aqui acerca dos relacionamentos? E ele vai dizer o seguinte: olha, porque vocês, em outro momento, eram também assim, eram nécios, tolos, desobedientes. Vocês eram assim, vocês sabem como era difícil enxergar a verdade e aceitar a verdade. Mas olha o que Cristo fez com vocês. Cristo teve paciência, Cristo salvou vocês, e esse salvar foi pelo lavar regenerador, não foi assim de pronto. Veja a paciência que Deus teve com vocês, e agora usem essa paciência que Deus teve com vocês e executem no próximo, executem naqueles homens, todos os homens. Eles vão usar para com todos os homens. Que coisa interessante.
Paulo vai mandar nós sermos cordatos. Paulo vai dizer para que a gente venha usar de misericórdia. Paulo vai nos chamar a sermos cortês, a termos cortesia para com todos os homens, no verso 2. Paulo vai dizer, não difame a ninguém. Não difame a ninguém. Poderíamos olhar para isso assim e dizer, rapaz, isso é muito difícil, não difamar ninguém. Ele está dizendo aqui, não difame quem é crente. Ele está dizendo, olha, não difame a ninguém. Não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Todos os homens, isso incluía os cristãos, os não cristãos, os governantes, os servos, todos. Mas isso é para outro momento. Mas vamos entender que ele vai dizer o seguinte, olha, vocês vão agir dessa forma porque vocês entendem quem vocês eram e o que vocês eram. Vocês não eram boas peças. Vocês não eram a coisa mais linda do mundo e Deus disse assim, ó, que menino lindo, vou pegar ele para mim. Não, vocês eram os piores dos homens. Os piores. Lembrem quando Cristo foi anunciado a vocês de primeira. Quando você teve que se deparar com a sua situação miserável, o quanto vocês não rangeram os dentes de ódio pela sua condição. Lembrem-se. E talvez assim vocês comecem a refletir do quanto não deveríamos usar de empatia com o próximo. Porque afinal de contas, eles estão perdidos e nós somos achados. Ser propício a mim, pecador. É a tônica do Evangelho. Ser propício a mim, pecador. Então, o primeiro ponto que Deus ele vai nos chamar, a primeira relação que nós temos que restaurar, ajustar através da palavra, é a nossa relação com as autoridades. Paulo, ele vai falar de verdades que precisam ser ensinadas de forma repetida. Paulo começa o capítulo ordenando que Tito lembre aos cristãos seu compromisso em relação ao Estado e às autoridades constituídas. Ele diz, olha, lembra-lhes. Eu já falei isso quando eu estava aí, Tito, mas é preciso que eles lembrem. Lembrem, não fique constrangido em repetir as mesmas verdades. Não fica constrangido não, só lembra. Porque o povo é muito esquecido. E eu fico imaginando assim, se aquele povo já tinha se esquecido, e talvez alguns nem lembravam mais, até que Paulo estivesse lá. Imagina hoje, no século 21, o século da informação, o século onde somos bombardeados por informações e temos que descartar várias coisas para que não venhamos explodir. Imagina hoje. Esse lembra-lhes aqui está tão presente no dia que se chama hoje do que quanto antes lá em Creta. Então não reclame quando uma verdade for dita 30 vezes nesse púlpito, porque se ela está sendo dita é para o teu bem. Essa era uma prática apostólica. Eles repetiam a mesma coisa para dizer, quebra o coração, quebra esse muro, para que a verdade ela seja exercida e executada no coração
e transforme o coração dos homens. Lembra-lhes mais uma vez: olha como vocês têm tratado as autoridades. Nós temos que entender que o cristão, ele não é alienado do mundo. Nós temos que entender que o cristão não é alienado do mundo. O cristão, ele, por mais que confie na esperança, e bendita esperança de que Cristo vai voltar para resgatar a sua igreja, para morarmos com o Senhor, por mais que nós tenhamos a ciência de que somos peregrinos em terras estranhas, em terra estranha, por mais que entendamos que a nossa pátria é o céu, não é aqui, nós temos que entender que Cristo não nos eximiu da nossa responsabilidade de cidadãos. Nós temos dupla cidadania. Dupla cidadania. Esse negócio aí eu não me envolvo, esse negócio aí é negócio do mundo, esse negócio de política, esse negócio de respeitar, de ir como os testemunhos de Jeová, né? Eles não voltam porque eles dizem que o sistema é mundano, o sistema é corrompido, eles muitas vezes não registram os filhos, porque diz que isso é um sistema diabólico. Nós temos que entender que Cristo nos chama também para restaurar esse tipo de relacionamento com as autoridades. Ele diz: olha, vocês são cidadãos do céu, mas também são cidadãos do mundo. E enquanto vocês estiverem aí no mundo, a oração do Senhor é para que nós sejamos livres do mal que habita no mundo, mas não para que nos tirássemos do mundo, ou fôssemos um povo alienado, sabe? Um povo aquém da nossa cidadania. Nós não podemos achar que somos, e a nossa cidadania terrena foi nos tirada a partir do momento que Cristo nos comprou com o seu sangue. Então nós vamos ver Paulo falando para Tito sobre duas coisas que são exigidas do cristão em relação a autoridades. A primeira, que eles devem ser submissos. Submissos, essa é a palavra. Veja aí no verso 1: que se sujeitem aos que governam as autoridades. Mas Paulo, elas são ímpias, Paulo. Não fomos nós que escolhemos essas autoridades. Mas Paulo aqui, ele não entra nessas nuances. Ele só diz: olha, se sujeitem às autoridades. Ele não rebate nas pastorais o que ele disse lá em Romanos 13. Porque lá em Romanos 13 nós vamos entender do porquê devemos ser sujeitos às autoridades. Aqueles que governam são autoridades constituídas pelo próprio Deus e devem ser respeitadas e obedecidas. A obediência civil é a responsabilidade do cristão. Ele não é chamado para ser um anarquista. Sabe o que é anarquista? O prefixo a é um prefixo de negação na língua grega, e o arquê é a autoridade, o que é maior. Anarquista é aquele que não reconhece nenhum tipo de autoridade. A anarquia cai nas escrituras, porque Cristo diz: olha, vocês devem estar sujeitos às autoridades, vocês devem se sujeitar às autoridades. O cristão, ele é o melhor cidadão, seja no regime comunista, seja no regime capitalista, seja em qualquer tipo de regime, desde que a lei que esteja sendo solicitada seja uma lei que vá de acordo, que seja de acordo com a palavra de Deus, que seja uma lei moral.
Ok? Então nós temos que entender que se o governador do nosso estado de Pernambuco está aí, e nós podemos dizer que foi por uma eleição democrática, uma eleição do povo, nós sabemos que e entendemos que pelo meio providencial é que ele está lá. O povo que elegeu o governador não está a parte do Deus que governa todas as coisas. Não está a parte. Ah, mas como assim? Esse cara é um comunista, ele tem ódio de Deus. Ele prega contra os preceitos das Escrituras. Como assim você pode dizer que foi Deus que colocou ele lá? Meu amigo, Deus, Ele trabalha com o seu povo. É Deus quem estabelece rei, e é Deus quem estabelece, ou derruba e estabelece. É Deus. Os governantes que estão aí, foi Deus que estabeleceu. Não foi o melhor? Deus está nos punindo pela nossa omissão. Deus está nos punindo porque isso é um reflexo do que nós temos pensado e temos deixado de influenciar o nosso próximo. Porque você acha que alguém colocou um homem ímpio no poder? Porque as pessoas pensam de forma ímpia e você não se importa. Nós não nos importamos e achamos que isso não é nosso dever de ir lá incentivar a podermos eleger homens piedosos. Eu vejo muita gente, falando a respeito, não é homem piedoso, não tem homem piedoso para ser estabelecido. Mas ele mesmo nunca estudou a possibilidade de se candidatar ao cargo e de ser um homem piedoso, se assim ele tiver o chamado. Ou ele nunca estimulou alguém que ele viu que tinha um chamado a esses cargos, a executar e a trilhar esse caminho. Então não temos que reclamar. O Senhor, Ele estabelece rei, derruba rei, e tudo isso para tratar com o seu povo. E foi colocado lá por causa de Deus. Pense na sua impiedade. Não fique dizendo assim, como é que Deus faz isso comigo? Eu sou um coitadinho, rapaz. Não, você é um miserável, por isso que você merece ter um governador desse. Como é que agora tem um governador bom, tem um governador excelente. Por quê? Porque Deus, Ele tem atendido o seu clamor e tem visto o seu proceder. Nós temos que ter certeza que pode melhorar sim. O Senhor nos chama a sermos cidadãos que influenciem a sociedade, que as nossas obras brilhem ao mundo e os homens olhem nossas obras e glorifiquem a Deus. Não somos alienados do mundo. Ou somos? Temos o nosso dever. Abrindo parênteses, eu fico olhando assim e falo assim, Deus, o Senhor nos dá as diretrizes, o Senhor fala com o teu povo de forma certa. Olha o período que estamos vivendo e olha a carta que estamos lendo, olha o capítulo que estamos lendo agora, olha as coisas que o Senhor tem falado para o teu povo. É como se eu tivesse falado, desperta. O Senhor fala conosco, o Senhor nos dá as diretrizes, o Senhor tem falado com o teu povo. No momento certo, o Senhor tem nos dado a oportunidade de compreender onde é que temos errado e onde temos acertado também. Fecha parênteses. Então Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai nos falar acerca da autoridade, e que não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Por isso temos que respeitar as autoridades. Vamos abrir em Romanos 13.
Romanos 13. Vamos ler todos, até o versículo 4. Do 1 ao 4. Romanos 13, do 1 ao 4. Todos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Está aqui estabelecido o nosso entender de como devemos proceder diante das autoridades. Nós temos que entender que as autoridades, seja ela qual for, foi colocada por Deus ali. Isso em todos os âmbitos, todos. Você não pode chegar para o seu pai assim e dizer assim: não queria que você fosse meu pai. Ele é autoridade. Foi Deus que fez você nascer nesse lar. Foi Deus que fez você nascer nesta casa. Foi Deus que quer tratar com você. O seu emprego, sabe? Você tem que entender que Deus, Ele governa todas as coisas. Se há uma hierarquia estabelecida, não houve nenhuma autoridade que não fosse por Ele estabelecida. Nenhuma. Você vai se insurgir contra a autoridade, está se insurgindo contra Deus. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Olha para isso. Porque as autoridades, elas são colocadas não para temor se a gente faz o bem, mas se a gente faz o mal, pode temer. Tem que temer mesmo. Faz o mal, tem que temer. Quando a gente vai ver no emprego, nós vamos chamar muita gente de X9, como se dizem, X9, são X9. Por que X9? Porque está me delatando. É um delator. Mas por que ele me delatou? Porque eu fiz mal. Então teme. Teme, porque se tu não tivesse feito mal, não teria o que te entregar. Mas sabe aquele pecadinho de Adão? Sabe o agir de Adão? A mulher que tu me deste. Sempre é assim. As pessoas sempre estão dispostas a colocar a culpa no outro e se eximir totalmente. Isso vem lá de Adão. A mulher que tu me deste, não foi eu, foi a mulher que tu me deste, Senhor. Não é que eu procedi errado, é que me delataram. Todo mundo faz, porque eu não poderia fazer. Muita gente querendo ser aquele que vai se destacar, porque hoje a desobediência é louvada, a quebra do
quinto mandamento está sendo escancarado e todo mundo fala assim, é isso aí, é isso aí, tem que mostrar para quem veio. Nada disso de autoridade de pai, nada de tratar como Senhor, nada de tratar como senhora, nada de ver um policial e o respeitar porque ele trabalha para mim, ele pensa que ele é o quê? E isso não é só no âmbito social não, dentro da igreja também. Devemos entender as disponibilidades hierárquicas dentro da própria igreja também e dizer o seguinte, olha, se alguém está ali em cargo de liderança para servir e não para ser servido, mas esse serviço é um serviço de prestação de conta, porque velam pela vossa alma, e você se insurge contra ele, ao passo de estar errado, ao passo de querer se colocar como Datã, Coré e Abirão, imorais, que não tinham nenhum tipo de argumento vindo da parte de Deus, se insurgiram contra a liderança, foram engolidos pela terra. Nós vamos ver que Deus, ele não aprova. Deus não aprova. Por que está sendo estabelecida uma liderança? Porque Deus quer que seja assim. Nós temos visto que o quinto mandamento, ele tem que ser obedecido, porque ele é um reflexo do nosso relacionamento com o próprio Deus. Se não entendermos que honrar pai e mãe, ele está dizendo muito mais do que só honrar pai e mãe, mas honrar a Deus. Se nós não entendermos que o honrar pai e mãe é entendermos que há um aspecto hierárquico, que quando respeitamos e quando aprendemos a respeitar nosso pai e nossa mãe, nós aprendemos que existe um ser maior do que o nosso pai e nossa mãe, que se chama Deus, nós não ficaremos em paz e teremos uma vida atribulada. E você pode dizer assim, Nathan, mas espera aí, como assim? Mas e se elas derem uma lei, as autoridades derem uma lei que vai contra a lei de Deus? Alguns aqui já estavam pensando sobre isso. E se ela disser que eu devo desobedecer aos meus pais, se houver uma lei que seja contra os mandamentos de Deus, se sai uma lei aí dizendo que é permitido você roubar, e o que é que você faz? Você esquece a lei de Deus e, através da lei de Deus que manda você ser submisso às autoridades, sujeito à autoridade, você vai roubar? O princípio é o mesmo de Atos 5:29. Vamos ler. Aqui toda a autoridade ela cai. Atos 5:29. Todos. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Parou. Pois bem, nós vamos entender que a autoridade dos homens, elas são dadas por Deus, com um propósito, refletir a Deus. Ou seja, toda autoridade que é dada a Deus é para que os homens reflitam acerca da autoridade de Deus. Toda lei que vá de encontro à autoridade de Deus ou desautorize o que Deus tem mandado, ela deve ser desobedecida imediatamente, porque importa obedecer a Deus do que a homens.
As autoridades e os governantes daquela época disseram assim: olha, vocês, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão disseminando a doutrina de vocês por toda Jerusalém? Calem-se, a lei, calem-se. Os discípulos tinham acabado de levar uma quarentena, chibatadas, chicotadas, calem-se. E o apóstolo Pedro e os demais apóstolos disseram: olha, aí não dá, porque importa obedecer a Deus do que a homens. Aí vocês chegaram ao limite da autoridade que vocês têm. Nós vemos que a autoridade é constituída por Deus para promover o bem e coibir o mal. Deus detesta o mal. Deus se alegra com o bem. Promove o bem, vai coibir o mal. Quando ela inverte esse aspecto, nós estamos totalmente autorizados a dizer não, não e não. Nós temos que entender que, por mais que somos chamados a orar pelas autoridades, em Tito 2, 1, 2, nós lemos que, antes de tudo, pois, exorto que se use as práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Nós temos que entender que, apesar de tudo isso, não somos chamados a sermos escravos cegos e ter uma obediência cega a um governo que despreze a Deus. Ok? Nós vamos obedecer a Deus e depois aos homens. Nós obedecemos aos homens até que eles não ultrapassem o limite de autoridade investida pelo próprio Deus a eles. Ok? Porque senão entra em choque, entra em conflito. Em segundo lugar, sejam obedientes. É claro que a obediência, a submissão, ela vai implicar de fato em obediência. Sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Lembra lá do capítulo 2? Cristo, Ele nos comprou um povo exclusivo para Ele mesmo, zeloso e de boas obras. Essas boas obras também incluem nós estarmos profundamente envolvidos com as questões de cidadania, promovermos as boas obras. E nós sabemos que boas obras só podemos entendê-las de acordo com a lei de Deus, não outra lei. Não são lei dos homens, são a lei de Deus. A lei de Deus vai estabelecer o que é bom. E bom também é obedecer os governantes. Até onde eles estiverem certos, nós podemos obedecê-los, devemos obedecê-los. Nós não estamos sob a lei, nós estamos sobre a lei. Ah não, eu sou cristão. Rapaz, olha, se você errar, você é passivo de punição também. Não é porque você é cristão que você não vai ser punido pela autoridade. Conheço a história de um homem que ele assassinou 5 pessoas. 5 pessoas assassinou. E na igreja onde eu fazia parte, ele foi convidado a pregar porque ele tinha se tornado pastor. Se tornou pastor. E aquele homem, ele começa a falar acerca dos seus atos de maldade. 5 pessoas que ele tinha matado. E como Deus tinha marcado um encontro com ele, quando ele foi baleado e foi para o hospital,
ir lá no hospital, teve um encontro com ele e tal. E todo mundo, glória a Deus e aleluia. A primeira pergunta foi: peraí, o homem que matou 5 pessoas está agora no púlpito dessa igreja, declarando que nenhuma condenação há para agora os que estão em Cristo Jesus. Como se, por ele ter se convertido, por ele ter encontrado ou tido encontro com Cristo, as suas obras, os seus homicídios, eles tinham sido perdoados na cruz. Olha a mistura da perspectiva da salvação e a perspectiva de obediência prática aqui da cidadania terrena. Meu irmão, se você matou, se você se arrepende dos seus pecados, você vai dizer: eu sou passivo da punição, me puna porque eu mereço. E você se arrepende dos seus pecados, vai lá, se entrega e diz: olha, matei fulano, ciclano, beltrano. O que eu puder fazer para poder elucidar os casos, eu farei, para que a justiça seja executada mediante a lei do país. O certo era para que ele fosse morto, porque não existe tempo de cadeia que pague uma vida, não existe. Me diga, homens, governantes, lei, me diga quanto tempo se passa na cadeia para se pagar uma vida tirada. Isso é colocado de modo totalmente autoritário, mas infelizmente essa impunidade está sendo estabelecida. Temos que nos sujeitar a ela até que um dia possamos colocar homens sérios, e aí é que nós vamos entrar. Nós somos chamados para estar pronto para a boa obra. A obediência também nos faz sermos ativos e proativos em estabelecermos homens piedosos para aquele cargo. Quem são aqueles que fazem as leis? Por que não temos vislumbrado isso para os nossos filhos? Porque temos caído na falsa dicotomia. Achamos que os crentes não devem se envolver com essas coisas. Antes, muito pelo contrário, o Senhor nos chama a nos envolvermos com isso para taparmos a boca daqueles que são insolentes contra o Senhor. Como aquele homem disse: olha, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos justos. Porque os justos estão calados. Está o pessoal muito, pensando, feito um amigo meu, conta que o pai dele foi para uma viagem, e o homem que estava do seu lado, que estava pegando o volante, era crente, e de repente ele olha um caminhão vindo em sua direção, ao ponto de tirar a vida deles dois. E aquele homem que não era crente, não era nada, estava ali do lado, ele pegou no sono, acordou com a buzina do caminhão, pam, pam. E quando ele olha aquela situação e vê o camarada que se dizia crente parado, perplexo com a pancada que ia acontecer, ele pega o volante, joga e sai da estrada, o carro quase capota, e de repente, no meio daquela adrenalina toda, o camarada pergunta: o que foi que aconteceu? E ele diz: eu entreguei na mão de Deus. Eu entreguei na mão de Deus. Veja que absurdo! Mas esse pensamento tem sido inculcado em nós, que devemos entregar todas as outras coisas na mão dos ímpios, quando não é assim. Entregar na mão de Deus não é dizer: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso. Entregar na mão de Deus é orar e agir. Eu quero homens piedosos no governo para que eu faça isso não gemendo, para que eu me submeta não gemendo. Crie pessoas. Devemos louvar os que fazem o bem. Devemos buscar pessoas estabelecidas nesses cargos que de fato sejam homens justos, piedosos.
Assim como não ouvirão se não há quem pregue, assim também não haverá quem voltar, não haverá quem ser estabelecido se não houver pessoas dispostas a lutarem por nós. Eu vejo muita gente aí dizendo: não deve, é tudo ímpio, escolher o menos ruim, mas não tem lutado de forma nenhuma para que isso aconteça. Não tem buscado de forma nenhuma para que nós tenhamos homens de fato, homens de Deus, que possam calar e tapar a boca dos ímpios. Temos que entender isso de forma inequívoca. Você quer ver uma história onde isso fez a diferença? Onde ter pessoas enganjadas fez a diferença? Você pega a história de Esther. Você pega Esther, uma mulher judia conquistada pelo povo, pelo rei Artaxerxes. E você vê Esther sendo tida como a rainha de Artaxerxes. E você vê que ela é órfã, os pais dela morreram, ela foi adotada por Mordecai ou Mardoqueu, e a história é fascinante, a história. O rei Assuero se agrada de Esther, e tem ela como rainha, e de repente, porque não era assim, a rainha se encontrava com o rei, né, quando ela queria, porque já existiam algumas coisas que tinham acontecido anteriormente. Depois você veja no livro, que a rainha não poderia se pôr diante do rei, quando bem entendesse. O rei tinha que chamar, tinha que estender o cetro, tinha que dizer: vem aqui, porque se ela se pusesse de frente para o rei, certamente seria morta, por desrespeitar a lei. Mas aí, Esther agora está ali como rainha, e acontece que um homem se enganja na política. Esse homem se chama Ramã. E Ramã, ele se enganja na política ao ponto de ficar o homem abaixo do rei. Veja só, o homem abaixo do rei. Então nós temos um homem enganjando, um homem ímpio se enganjando, né, e se colocando na posição abaixo do rei. E sabe o que acontece? Esse homem, ele tem uma influência muito grande na vida do rei. E ele diz: olha, rei, já que eu sou o teu segundo homem, que tal o Senhor fazer uma lei ímpia, para que, onde eu estiver passando, aquelas pessoas que se dobram quando o Senhor passa, também se dobrem perante mim. E o rei olha assim e faz: peraí, você é o segundo homem abaixo de mim? Na realidade, vamos fazer isso. Pegou um anel, colocou lá, assinou a lei ímpia, e nós vemos a lei agora sendo executada. E Ramã vai passando pelas cidades, e todo mundo vai declarando a lei. Olha, é declarado que quando ele passar, segundo homem do rei, todos se prostrem. E ele vai fazendo isso em todas as cidades. Mas tem uma cidade que ele chega, que quando ele passa, um certo homem não se inclina para ele, não se curva para ele. E todo mundo que era amigo desse homem, chamado Mordecai, olha assim e diz: homem, se abaixe, homem, quer morrer. Primeiro dia, segundo dia, lá vai Ramã de novo. Quando ele passa, ele vê de novo Mordecai em destaque, porque era o único que não se curvava. Os amigos dele diziam assim: Mordecai, por favor, Mordecai, se ajoelha, Mordecai. E Ramã olhou para ele assim: quem é esse que não se curva perante mim?
E desde aquele dia decidiu matar. Pastor Mordecai, por que tu não se ajoelhou? Porque eu tenho um Deus que é maior do que qualquer decreto que possa ser estabelecido. E Ele me ordena que não se curve perante nenhum homem. Mas Mordecai, tu vai morrer, infelizmente. Infelizmente vai acontecer. E Ramã descobre isso e faz: por que ele não se curvou perante mim? É alguma rixa comigo? É o quê? Não, é porque ele é judeu, e judeu não se curva perante nenhum homem. Ah, tá certo. Lá vai Ramã e volta para o rei e faz: olha, rei, está acontecendo um problema. A província é grande e tem muitos povos misturados no nosso meio. Tem alguns povos ali que não faz caso do teu decreto não, da lei estabelecida não, rei. Faz o seguinte, rei. E o rei gostava muito de Ramã, né? Faz o seguinte: estabelece uma lei onde eu possa exterminar os teus inimigos, que não se curva perante as tuas leis. Ele, como um governante, ele diz: gostei da ideia. Gostei da ideia. Ele está certo. Deu o anel que pertencia a ele a Ramã e disse: olha, vai e executa conforme tu queres. E esse decreto ele é passado por toda a província. E Ramã diz assim: olha, eu vou estabelecer um dia para que todo mundo se volte contra os judeus e os mate, e os destrua. E os destrua. E o rei foi lá e confirmou. Veja os ímpios clamando e os justos calados até o momento. E o que acontece é que quando o povo descobre o que tinha acontecido, que ia chegar um mês determinado, que eles iam morrer, eles entram em desespero. Entram em desespero e eles se humilham perante Deus e eles começam a clamar a Deus: Deus, tem misericórdia do teu povo, Senhor, tem misericórdia de nós. Mordecai, ele se lança em cinzas, joga cinzas na sua cabeça e veste de pano de saco e vai chorando e fica lá na frente do palácio do rei. Ele não come, ele não bebe água, ele está em jejum, ele está desesperado: meu povo vai morrer, eu vou morrer. Mas ele diz: tem como reverter. Eu tenho uma pessoa que também faz parte do governo. Eu vou interceder essa pessoa, e essa pessoa de fato vai lá e vai interceder por nós, e essa ordem vai ser revertida. A Mordecai manda chamar Esther e diz: olha, Esther, está acontecendo isso, isso e isso, Esther. E transcreveu tudo o que estava sendo dito. E entregou a Esther. Esther fez: ô Mordecai, eu não posso fazer muita coisa não, porque eu preciso que o rei me chame. Eu não posso entrar. Se eu entrar, ele vai ter como uma desobediência, certamente eu serei morta. Mas veja que o engajamento político ele deve ser feito. Nós devemos ter pessoas lá que possamos contar e podemos clamar e dizer o seguinte: olha, Deus tem misericórdia de nós. E ir lá nele: faz isso, por favor, tenta por esse lado, tenta por esse caminho, intercede por nós. Deus tem misericórdia. Vai lá, fulano. Essa é a perspectiva do cristão, sabe? Deus tem misericórdia de nós. Da outra maneira, vai lá, pega o ônibus, vai falar com fulano que tem autoridade, que Deus foi que constituiu. Foi Deus que constituiu, em última instância, Esther como rainha. Aí sabe o que Esther faz? Esther olha e diz: e agora? Eu não posso permitir que meu povo, eu vou ser morta, porque o rei está sendo enganado.
E Ramã não sabia que Esther era judia. Ramã não sabia que Esther era judia, né? E ela começa a andar no pátio do palácio, para lá e para cá. E o rei olha para ela assim, gostava muito de Esther. Olha para Esther e fica pensando com ele mesmo: o que ela quer? Esther era a menina dos olhos do rei. E ele olha assim para Esther e diz: olha, estende o cetro. E manda chamar Esther. Esther, quando chegou perante o rei, ela se curva. A autoridade do rei diz: rei. E ele diz: olha, pede o que tu quiseres, até a metade do meu reino eu vou te dar. Rei, se eu achei vencer os teus olhos, rei. E ela usa de esperteza. Se eu achei vencer os teus olhos, rei, vai amanhã, rei, com Ramã, a uma festa que eu darei, a um banquete que eu darei, rei. E o rei olha assim e fala: só isso? É só isso, rei. Por favor, se eu achei vencer os teus olhos, faz isso, rei. E o rei fez: está certo. Ramã, olha Ramã, amanhã a gente vai, nós iremos para uma festa que Esther, a rainha, está dando. Ramã olha aquilo e faz: yes! Que coisa boa! Eu caí na graça da rainha, também caí na graça do rei, sou um homem muito importante. E chega e o rei fica dizendo assim: olha, peraí, o que ela quer? O que ela quer? Esther começou a trabalhar com a ansiedade do rei. E o rei ficou: o que ela quer? O que ela quer? Aí o rei dormiu aquela noite, foi para a festa, e chegou lá, a festa regada a vinho, e o rei bebe, e de repente no meio da festa ele chega para a rainha assim e faz: rainha, vem cá. Ô Esther, pede o que queres, mulher, até a metade do meu reino, se tu pedires eu te darei. E ela diz: olha, rei, se achei vencer os teus olhos, rei, por favor, amanhã eu darei outra festa. E se eu achei vencer os teus olhos, se eu mereço, vem com a mão de novo. Assim, eu estou prometendo a metade do meu reino a essa mulher e ela quer que eu vá a uma festa. E acontece que quando ele volta para casa, Ramã vai para a casa dele, e se junta todos os amigos, e ele junta e fica lá, aquela maior alegria. Mas só que quando ele está voltando para casa, quando ele sai do palácio, quem ele encontra? Mordecai. E Mordecai lá com um pano de saco, com cinza sobre o rosto. Quando ele passa, Mordecai em pé: não me curvo, não me curvo. E ele ficou irado. Ele chega para os amigos dele, para a mulher dele, e diz assim: olha, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, sou o homem segundo do reino, mas tem uma coisa que não engulo de modo algum. Existe um homem chamado Mordecai que não se curva perante mim. E a mulher dele olha assim e diz assim: Mordecai, Ramã, faz o seguinte, Ramã, sabe o que tu faz? Ramã, você faz uma forca de 20 metros de altura. 20 metros de altura, o que é que você faz? Você pega e constrói essa forca para que todo mundo veja, 20 metros de altura, e pede ao rei para que você possa executar Mordecai. E essa forca de 20 metros de altura, porque você faz parte do governo, você manda, e não vai ter ninguém que possa interceder por você. E o rei voltou para casa. 9 horas da noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite, 12 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, o rei ansioso. O que Esther quer? Sabe quando a pessoa está ansiosa? A pessoa não dorme, né? Só ficar
ansiosa, não quer, o sono não vem, a pessoa fica com ansiedade. E o rei olha assim: olha, faz o seguinte, pega uns cronistas para contar a história para mim. Naquele tempo não existia Facebook, ficar no celular no Facebook altas horas da noite, ou no WhatsApp, ou vendo internet, as notícias, não tinha nada disso, sabe? Não tinha TV para assistir uma série, não tinha nada disso, eram os cronistas, para contar a história ao rei, o que acontecia no reinado, as crônicas do rei. E os cronistas vieram: olha, conta a história para mim, olha, vou contar a história aqui de uma certa ocasião, onde 2 homens da guarda real, o pessoal do rei, estavam tramando matar o rei. E quando eles estavam tramando matar o rei, um certo homem passou e escutou eles tramando matar o rei. E esse homem, ele foi imediatamente falar com a rainha, para poder alertar o rei sobre esses malfeitores, o que eles estavam tramando. E ela, a rainha, prontamente se manifestou ao rei e disse: olha, rei, estava acontecendo isso e isso. E o rei mandou investigar e descobriu que era de fato verdade. E esse homem salvou a vida do rei. Qual é o nome desse homem? Se chama Mordecai. O que foi que fizeram com esse homem? Não fizeram nada com ele, senhor. Como assim não fizeram nada com ele? Nada, não fizeram nada com ele. Veja, isso era tarde já da noite. Nesse exato momento, o outro homem que estava também agoniado com os seus maus planos está chegando. E o rei disse: quem está aí fora? É Ramã. Ele já vinha com um pedido para matar Mordecai na forca. E quando ele vem para matar Mordecai, quando ele entra na presença do rei, o rei diz: Ramã, eu tenho uma questão para tu. Ô Ramã, o que fazer a um homem de quem o rei se agrada? O que eu devo fazer para um homem de quem o rei muito se agrada? Ramã olhou assim e disse: quem se agrada? Peraí, eu fui convidado, só eu fui convidado para a festa da rainha, só eu que tenho intimidade com o rei, só eu que escuto os problemas do rei. E Ramã olha assim: vai dizer, é eu. Aí vai: se tem um homem de quem o Senhor se agrada, eu lhe declararei agora o que o Senhor deve fazer. O Senhor deve fazer o seguinte: o Senhor deve pegar as suas roupas reais, colocar em cima dele, pegar o seu melhor cavalo, rei, e colocá-lo em cima do cavalo. E o homem mais importante depois do Senhor deve pegar este homem montado no cavalo, vestido com suas roupas, e sair gritando por todo o reinado, dizendo: é isso que o rei faz com aqueles a quem ele se agrada. Sair gritando. O segundo homem mais importante do rei, pegar esse homem a quem o Senhor se agrada e fazer todas essas coisas. E ele fez: pois me agradei da sua ideia, faça isso com Mordecai. Olha para isso, a importância de você se envolver com os governantes, se envolver com o governo. E ele engole sempre e diz: como assim? Eu pedi agora para lhe matar, para eu matá-lo. E ele sai todo reinado. É assim, imagina a humilhação. Os amigos dele tudo olhando aquilo: o que está acontecendo? É assim que Deus faz, que o rei faz com quem ele se agrada, de quem ele se agrada. E ele volta para casa envergonhado. Aí a outra festa já vem. Aí a outra festa estabelece. Quando está lá, ele comendo, Ramã comendo, ele olha para o rei, a rainha e a rainha está lá, e o rei chama a rainha, e diz:
que é que você quer, minha filha? Peça o que você quiser, até metade do meu reino, e eu vou te dar. A mãe olha assim e fica olhando assim de longe, tentando fazer leitura labial. E de repente, ela diz: olha, Senhor, é que está acontecendo algo, querem tentar contra a vida da tua rainha. Tem uma pessoa que quer tentar contra a vida da tua rainha, com o povo da tua rainha. Ele diz: quem é esse? Quem é esse que assim vai fazer? Esther olha e diz: é Ramã. Aí na hora que diz que é Ramã, o rei olha, certamente olhou, o texto não diz, mas certamente olha com ódio, e todo mundo percebe quando você está olhando para ele com ódio. E Ramã olha assim e diz: estou frito, e agora? E o rei, ele desesperado, meu melhor homem, sai e vai lá fora desaparecer, e fica só Esther, os homens da guarda e Ramã, e os servos de Esther, os eunucos. E Ramã olha para a rainha e fala: rainha, por favor, rainha, não faz isso comigo não, rainha. Me perdoa, rainha, me perdoa. E a rainha diz: não perdoo, porque o mal que você intentava contra o meu povo, que ele caia sobre você. Era isso que a justiça dos hebreus dizia. Aquele que condenar e que acusar um sobre determinado crime, se não for comprovado o contrário, que a sentença que ele peça caia sobre ele. É a justiça. O que você estiver querendo para aquele lá, se não for verdade, que caia sobre você. Sabe o que acontece? O rei está lá desaparecendo e ficando nervoso, com as mãos tremendo, e ele me enganou. E quando ele está entrando, Ramã desesperado, ele se joga lá no sofá ou na cama lá da rainha, pedindo perdão e chorando. E o rei, quando entra e olha aquela coisa: como assim? Está na cama da minha mulher? Como assim? Tudo tu tem feito, agora quer desonrar a rainha na minha frente, na minha casa, no meu palácio? Ele diz: o que se fará com um homem desse? Ele pergunta aos guardas oficiais, e os oficiais dizem: olha, tem uma torre lá, perto da casa dele, uma forca de 20 metros de altura, por que você não enforca ele lá? Olha para isso. O Senhor, Ele faz, sabe? O Senhor nos protege, mas nós temos que agir. Tudo isso aconteceu por causa de envolvimento e influência estatal. Depois disso, nós vemos Mordecai, tipo: vai matar o nosso povo? Não, vamos agora fazer uma revolução aqui armada e vamos matar todo mundo. Mordecai foi atrás dos procedimentos que lhe cabia, que é possível. Mas tudo isso em respeito a Deus e sabendo que Deus era que controlava todas as coisas. Ramã, invejoso, morreu, sua família foi destruída, porque intentou contra a vida do povo de Deus. Mas veja o processo que ocorreu. Eles tiveram que se enganjar, eles tiveram que correr atrás. Eles clamaram a Deus, vestiram o pano de saco, jogaram o cinto sobre suas cabeças, mas isso não impediu de que eles fossem lá no rei e procurassem todos os meios possíveis para poder reverter o quadro. Nós temos que ter isso em mente e não nos eximirmos do que temos que fazer para que tudo ocorra bem com o povo de Deus e para que a ordem seja estabelecida. Amém?